E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. No objetivo do vídeo de hoje, a gente vai discutir o que a célebre passagem, o célebre monólogo do Shakespeare, Ser ou Não Ser, significa. Esse monólogo ele faz parte de uma das peças mais importantes da literatura ocidental, que é Hamlet. É uma peça muito importante porque ela meio que viralizou na época em que foi publicada, justamente porque ela traz temas que na época eram estavam ali na moda, vamos dizer assim, como essa questão da vingança, a loucura dos personagens. Mas é muito interessante porque é uma obra que discute justamente a moralidade e a fragilidade humana de uma forma muito bonita. E é uma peça que, olhando a arquitetura dela, ela é excepcional. A história ela se passa lá na Dinamarca e a gente vai acompanhar como nosso protagonista o Hamlet, tá? Que é um príncipe que volta da Inglaterra, onde ele estudava, para a Dinamarca depois que o seu pai faleceu. Seu pai, então, rei. Mas o Hamlet ele começa a ficar muito angustiado quando ele descobre que a mãe dele, a senhorita Gertrudes, acabou se casando com o irmão do pai dele, que é o Cláudio. Ou seja, imagina só a sequência. Você tem o rei e você tem a rainha. O rei morre, o rei tinha um irmão e a rainha vai e fica com o irmão do cara. Num processo incestuoso mesmo. Então aqui a gente soma dois problemas, Primeiro é o Hamlet que vê o seu pai falecendo e é um homem que ele tem muita admiração, era um bom rei, ele sempre descreve o pai dele com muita graça, ao mesmo tempo que ele vê a mãe dele em pouco menos de 1 mês, 2 meses, se casando com o irmão do pai dele, que era um Zé. Mas o que desencadeia de fato o processo e a história da peça é a aparição de um fantasma. E esse fantasma em questão é o pai do Hamlet. E o pai do Hamlet, ele revela o segredo da sua morte. Aparentemente, o antigo rei, ele tinha morrido porque ele foi picado por uma cobra enquanto ele dormia no jardim, que era uma coisa que ele fazia cotidianamente. Mas o fantasma diz pro Hamlet que, na verdade, o próprio irmão dele, que hoje está casado com a esposa do antigo rei, o próprio irmão dele envenenou ele enquanto ele dormia, justamente para pegar o cetro e também para ficar com a rainha. É claro que ele quer ficar com a rainha justamente porque isso dá a possibilidade dele se transformar rei. E o fantasma do pai dele pede pro Hamlet vingá-lo, mas ao mesmo tempo o Hamlet começa a questionar toda essa realidade ao seu redor. A grande questão dessa divagação e desses dilemas filosóficos e moralistas que a peça acaba trazendo está na dualidade do Hamlet e do seu pai. Por quê? O pai do Hamlet, ele vem de outra geração. Ele é uma geração de heróis, de seres valorosos, que resolve tudo na porrada, que o melhor e o bom irá vencer, e o bom só perderá se ele for traído. E, sendo ele traído, ele deve ser vingado. Mas o Hamlet, ele é um ser humanista. Ele é um ser das humanidades. E ele enxerga todo esse processo de vingar o pai dele com muita dificuldade, porque ele entende que há certas consequências em fazer isso. Ao mesmo tempo que também há consequências em não fazer isso. E no meio dessas dúvidas de será que o fantasma existe? Será que meu tio de fato matou meu pai? Ao mesmo tempo ele sentindo muito ódio do tio porque ele tá com a mãe dele. Ou seja, em meio dessas dúvidas, desses dilemas filosóficos, o Hamlet ele acaba fingindo uma loucura, que é uma loucura muito sensata, inclusive, o que é muito engraçado, porque ele se finge de louco, mas ao mesmo tempo você percebe que talvez ele esteja louco de fato, porque ele tá muito louco, mas a gente vê que a loucura dele é um pouco fingida, porque ele continua muito sensato, ele tá testando as pessoas, e ele bola um plano para pelo menos provar a ele se o tio dele matou de fato o pai dele ou não. E aí o plano, o desenrolar dessas cenas, eu deixo pra leitura. Tem muita coisa pra falar sobre Hamlet, a verdade é essa. É uma das peças mais complexas, no sentido da estrutura em si, como eu disse, mas mais bem feitas, mais bonitas, realmente intrigante o texto, de tão bem feito que ele é. Como a gente já falou no começo, inclusive você clicou no vídeo justamente por causa disso, a frase ser ou não ser, eis a questão, ela tá ali dentro, e ela é um monólogo muito importante, não só porque ele é genial por si só, mas dentro da peça ele consegue cristalizar uma grande inquietação que o Hamlet tem, mas também talvez a maior inquietação que a humanidade
Tem. A partir desse momento, a gente vai passar de fato pro texto, tá? Eu vou fazer a leitura, vai estar aí na tela também para vocês irem acompanhando. A gente vai fazer uma primeira leitura pra gente sentir o ritmo e tudo mais do conteúdo, e depois a gente vai fazendo uma leitura pausada para discutir exatamente o que ele estava dizendo. E no final a gente faz uma outra interpretação, pensando no que eu falei no começo aqui, explicando toda a história do Hamlet, pra gente ver. Vocês vão entender. A edição que nós vamos utilizar aqui é a tradução da Bárbara Leodora, é uma edição da Nova Fronteira. Vai ter outras versões aqui, vai ter versão em prosa, vai ter versão em verso, que é o que eu recomendaria, é a que vai estar aqui pra gente acompanhar. Ser ou não ser? Essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna, ou tomar armas contra o mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer? Morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne. É a conclusão que devemos buscar. Morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Eis o problema. Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Quem suportar os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos, quando podia procurar repouso na ponta de um punhal. O bagulho arrepia. Quem carregara, suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos? Assim nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento. E as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Silêncio agora. Esse silêncio agora é muito bom porque ele faz parte da dramaturgia, porque tá entrando um personagem em cena, e por isso que ele fala silêncio agora. Mas pra mim é um baita ponto final, porque tá aqui. Tudo que a gente tem que discutir sobre a vida humana está aqui. Não precisamos mais. Silêncio. Não sei se vocês entenderam tudo. Eu não sei se vocês já leram Hamlet também, né? Mas a gente vai fazer a leitura detida agora. Bom, o primeiro verso é o clássico. Ser ou não ser? Essa é que é a questão. Ser ou não ser significa viver ou não viver. Significa só isso? Não. Calma que a gente vai entrar em várias brisas mais pro final do vídeo. Vamos tentar entender só o que o Hamlet disse de imediato. Depois a gente começa a brisar mais um pouco. Mas em primeiro momento, ser ou não ser significa o quê? Viver ou não viver. E é essa proposição que o Shakespeare traz. Viver ou não viver. Esse que é o ponto da vida. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna. Fortuna, não sei se é um termo que todo mundo está habituado, é um termo mais da literatura clássica, evidentemente, dos textos antigos, mas fortuna é a palavra que era utilizada para definir o destino. Então fortuna não quer dizer riqueza, tá? Quer dizer destino. Ou seja, o que é mais nobre? Suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra o mar de escolhos. Escolhos são obstáculos, tá? E enfrentando-os, vencer. O que é mais nobre? A gente aguentar as porradas do destino ou tentar enfrentar todos os problemas. E é aquilo, apesar do Shakespeare dizer que é possível vencer esses problemas, tem uma grande chance da gente não conseguir vencê-los. Então é melhor aguentar essa porrada ou a oportunidade, a chance de conseguir suportar os obstáculos. Morrer, dormir. Nada mais. Nesse primeiro momento, ele descreve o que seria o ser, tá? E agora ele começa a descrever o que seria o não ser, o morrer, portanto. Mas antes ele faz um adendo, que é o dormir. Perceba que ele faz isso, morrer, dormir. O dormir ele é muito curioso, porque ele é uma metáfora para estar entre a vida e entre a morte. Dormir, você não está consciente plenamente, o que faz com que você não esteja vivo, mas ao mesmo tempo você também não está morto, porque você não morreu de fato. Então dormir seria uma vida entre o ser e o não ser, o que poderia ser uma grande resposta, né? Mas o Shakespeare traz a contradição. Ele diz o seguinte:
e dizer que pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne. É a conclusão que devemos buscar. Sempre que a gente está muito chateado, a gente acaba querendo dormir, para passar esse sentimento, né? E o dormir é isso, é esse momento entre a vida e a morte. Você não está vivo, você não está consciente, mas também você não está morto. É uma postergação, né? E ele fala, morrer, dormir. Dormir talvez sonhar. Eis o problema. Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Um dos grandes problemas de viver é que a gente tem que aguentar um monte de porrada do destino, né? E a vida, ela, como é dita pelo Hamlet, é uma vida desgraçada, é uma vida miserável. Então viver não é uma opção muito boa. Ele ainda não explicou muito bem qual que seria o problema de morrer, mas ele fala. Mas ele vem com a segunda proposta, que é dormir. Que é, bom, se eu não posso viver porque a vida é uma desgraça, eu vou dormir. Só que ele traz o problema de dormir. Durante a nossa sonequinha, nós sonhamos. E aí que tá o problema. É nesses sonhos que os nossos desejos, as nossas angústias podem ser evocados. E isso tudo vai trazer à tona os sentimentos negativos que nós teríamos enquanto em vida. Ou seja, viver não é bom, por quê? Nós vivemos em desgraça. Dormir também não é bom. Por quê? Porque nós podemos ter sonhos, e nesses sonhos nós vamos ter as experiências de que teríamos em vidas, ou seja, experiências malditas, experiências desgraçadas, coisas ruins. É no sonho que as nossas ambições são reveladas, que os nossos desejos são revelados, e a gente pode sofrer, portanto, durante os nossos sonhos. O que o Hamlet está dizendo aqui é que viver e dormir não são boas soluções. E aí a gente volta para a primeira pergunta, ser ou não ser? Essa é a questão. Se ser não é bom, e ser e não ser não é bom, vamos tentar entender o que é o não ser, ou seja, o morrer. Esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Porque perceba, ele diz o seguinte, viver não é bom, e dormir também não é bom. Por que as pessoas simplesmente não morrem, então? Por que as pessoas não se jogam da ponte, sei lá? Por que as pessoas simplesmente continuam vivas? Quem suportar os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos, quando podia procurar repouso na ponta de um punhal. Olha o que ele está dizendo. Quem que é o filho da que aguenta uma vida miserável? É muito louco, porque essa peça ela é do século XVII, parece que o cara escreveu para um mano CLT hoje. Veja, quem que suporta essas desgraças do destino? Quem que aguenta os erros do opressor, sabe? Aquela pessoa que te oprime no seu emprego e que simplesmente vai descontar tudo nas suas costas porque você é o peão. O escárnio alheio, né? Muitas vezes a gente é zoado aí pelos outros e a gente nem sabe, porque, sei lá, o bullying, por exemplo, né? Que é uma coisa recorrente na juventude. A ingratidão no amor, quem nunca sofreu por amor, quem nunca falou, caralho, que vida de merda, porque o amor não dá certo. A lei tardia, eu nunca esqueço o dia que entraram na minha casa e fizeram a minha família de refém. E os caras, sei lá onde esses caras estão, deve estar vivo, deve estar morto, eu não sei. A lei não foi pra esses caras. Olha como que a gente suporta essas coisas, né? O orgulho dos que mandam, quem já não viu aquele patrão, eu tenho um, hein? Quem já não viu aquele patrão orgulhoso, né, que quer se promover em cima dos outros, que trata os funcionários mal? Enfim, quem que aguenta tanta porrada se poderia enfiar uma faca no peito? Por que as pessoas não morrem se a vida é tão maldita, cara? E aí, o Shakespeare completa. Quem carregara suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos. Por que as pessoas não morrem? Né? Por que as pessoas suportam essa vida miserável? Essa vida maldita? Porque existe um medo do que vem depois da morte. As pessoas acreditam em Deus e em outras coisas justamente porque é muito difícil. Tem muitos motivos, tá? Mas um dos motivos mais evidentes é que é muito difícil aceitar que a vida é apenas isso aqui. Que é esse mundo.
Porque esse mundo é um mundo de sofrimento. Perceba, portanto, que as pessoas não acabam cometendo, vou dizer assim, porque eu não vou dizer a palavra, né? Mas as pessoas acabam cometendo ou não cometendo as coisas, mesmo diante de um monte de tragédias na nossa vida, porque a gente não sabe o que vem depois da morte. O cara mais cristão do mundo, ele não sabe. Ele não pode ter certeza. É claro que essa é a magia da fé, justamente, porque a questão é acreditar, e eu falo isso como cristão, mas é justamente esse o ponto. A gente não tem certeza. É um voto de confiança que a gente dá. Porque se não for isso, vai acabar e pronto. A gente não sabe o que vem depois da morte. É por isso que as pessoas não cometem. É por isso que ele diz que se não fosse o medo que vem depois da morte, fizesse com que a gente arcasse o mal que a gente tem agora e não o mal que poderíamos ter. Porque a gente não sabe. Se o pós-vida existe, quem garante que o pós-vida vai ser bom pra você? E se não existe, e aí? O que vai ser? Tá ligado? Como é que o cara aguenta? Olha que vida maldita, cara, que a gente escolhe viver. Porque ou vai ou racha. Ele termina dizendo: assim nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento, e as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Ou seja, ele diz assim, a nossa consciência, ela perde aquela coragem de cometer, né? As pessoas não fazem, não vão até os finalmente, as pessoas não morrem, escolhem morrer, justamente porque a gente tem esse medo do que vai vir depois. E por isso que as pessoas se acovardam. O instinto, que era esse instinto de desejar o falecimento, ele acaba amornecendo também. Então o que antes era instinto começa a ser reprimido. Essa questão da empresa suprema, né, não é uma empresa de fato, um Jeff Bezos da vida. Na verdade, empresa quer dizer uma atitude, né, uma ação. Ou seja, essa ação suprema, que de fato é a de levar aos finalmente, por isso que ela é suprema, porque não tem algo mais cabuloso do que escolher a própria morte. Oportuna justamente porque tem que ter um lapso de coragem para querer cometer o bagulho. Desviam-se do fio da corrente, ou seja, elas param de ser aquela corrente de ação, essa conexão de ação que vai acontecendo, e não são mais ação. Viram só pensamento, evidentemente. E ele diz, silêncio agora, mais uma vez. Como se não bastasse, tem mais coisa aqui pra gente discutir desse trecho. Por quê? Porque a gente pode reparar, principalmente pensando no que eu contei lá no começo, que é da história do que é o Hamlet, que o ser ou não ser não necessariamente significa o viver e morrer. Por quê? Ele não diz estar vivo ou estar morto. Essa é a questão. Ele não diz isso. Ele diz ser ou não ser. E ser e não ser não necessariamente é a dualidade de vivo e morto. Por quê? Eu posso ser algo e posso não ser algo, mas ainda continuar vivo. Você concorda comigo? Aonde eu quero chegar com isso? A gente tem escolhas na nossa vida, certo? Eu, por exemplo, escolhi ser professor. Eu escolhi criar esse canal. Eu escolhi ser isso que eu tô me mostrando aqui. Mas eu poderia não ser o que eu sou aqui agora. Eu poderia ter seguido outros projetos. E aí eu não seria o que eu sou. Aonde que eu quero chegar com isso aqui? Percebe que o Hamlet, ele tá numa grande dualidade. Porque uma coisa que a gente vê é que ele foi incumbido de uma missão muito cabulosa, que é a de assassinar o próprio tio, que é rei da Dinamarca atualmente. Ele tem essa missão. Ele quer cometer isso? Evidentemente ele tem o desejo da vingança, mas ele é muito hesitante. Ele quer confirmação. Toda hora ele busca a verdadeira oportunidade. Será que ele realmente quer isso? Onde eu quero chegar com isso tudo aqui? Perceba que o Hamlet, ele tá justamente entre o ser e o não ser. O que seria o ser? O ser seria fazer o que ele realmente quer. E o não ser seria fazer o que os outros querem. Ou seja, se ele assassina o tio dele, ele vai estar não sendo o que ele é. Mas, se ele não assassina o tio dele, ele vai estar sendo o que ele é. Só que tem um ponto, gente.
existe uma grande consequência. Qual que é a consequência em ser o que você é? Qual que é a consequência entre não ser o que você é? E leva isso para a prática da sua vida. Quantas vezes eu ouvi que diabos você está fazendo letras se é uma coisa que não vai te dar dinheiro? Eu poderia ter ouvido muitas pessoas falando para eu ser uma coisa que eu não sou. E quais as consequências de eu ter seguido os caminhos que as pessoas imporam para mim? Mas eu escolhi ser o que eu sou. Quer dizer, o Hamlet, ele se encontra justamente na dualidade entre ser o que ele é e ser o que ele não é. É o ser ou não ser, que vai além de simplesmente estar vivo ou estar morto. Vai na questão de estado espiritual que a pessoa tem com a sua própria vida. Quantas pessoas vivem uma vida não sendo? Vivem a vida que os outros impõem. O pai pediu para fazer uma faculdade, o pai pediu para entrar naquele emprego. E quantas pessoas escolhem viver o que elas são? E quais as consequências disso? Será que se eu tivesse seguido o caminho que as outras pessoas estão falando, eu teria mais dinheiro ultimamente? Provavelmente. Mas, e a questão da felicidade? E a questão da autorrealização? E a questão das amizades? E voltando para o Hamlet, mais uma vez, a ele é imposto uma tarefa que ele nem sabe se ele quer realizar. Ele está entre o ser e o não ser. Perceba que não é só um confronto simplesmente de matar ou não matar um cara, mas é um confronto que definiria a vida do maluco. O Hamlet, nesse momento, ele está se perguntando sobre qual o propósito da vida dele. Ele quer ser aquilo que ele realmente quer ser, ou ele vai ser aquilo que as outras pessoas esperam que ele seja. Perceba que pra gente entender o Hamlet, a gente tem que olhar para nós mesmos. Justamente porque a gente tem que começar a perceber como que, de certa forma, a gente tomou algumas decisões na nossa vida. Uma coisa que é muito curiosa e que combina justamente com essa interpretação é a parte do dormir. Porque o dormir é esse processo de ser e não ser, como a gente tinha dito. Ou seja, o dormir é aquela postergação. Ah, depois eu vejo, depois eu decido o que eu vou ser. É uma vida inativa. Porque, de novo, ali a gente tá vivo, mas não toma ações. A gente não é nada. Isso é muito louco porque combina com uma coisa que o Aristóteles disse há muito tempo atrás, lá na Poética, de que os caracteres, ou seja, os personagens, são definidos por ações. Você é definido pelas ações que você toma. Eu sei que a psicologia não fala isso, mas o meu mano Aristóteles falou. E é esse que é o ponto, parceiro. O que o Shakespeare está propondo aqui também é uma visão de que você é definido pelas ações que você toma. Você é aquilo que você faz. Então, tome uma ação. E se você não tomar uma ação, você vai estar dormindo. E dormir não é viver. Muito menos não viver. Bom, é isso. É isso. Vocês gostaram desse tipo de vídeo, assim, que eu falo sobre passagens de texto? Tô pensando a ver se eu acabo trazendo alguma coisa do tipo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube, eu faço monitoria lá também, então se você quiser esse tipo de análise, às vezes num texto seu, pode mandar lá, a gente discute valores, e é isso, valeu!